49. Copy System Capítulo 481. A Fruta do Amor. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Enquanto Shin esperava o leilão começar, Hankoku cutucou com sua pequena mão. Shin, você tem alguma berries? Shin ficou surpreso com a pergunta de Hankoku. Ele realmente não tinha nenhuma berry. Mas ir um leilão sem dinheiro era impossível. Ele teve que recorrer a simplesmente pegar o que queria. Vocês têm alguma? Perguntou Shin a ouvir aos outros. Mas, depois de perguntar, Shin percebeu que era uma pergunta idiota. Ouvia tinha acabado de ser aprisionada pelos fuzileiros navais. Como ela poderia ter frutas? Hankoku também não tinha nenhuma. Quanto a Robin, ela tirou 1000 frutas. Shin ficou sem palavras. 1000 frutas vermelhas seriam suficientes para uma única refeição. Não acredito que sou pobre agora. Shin suspirou levemente. No mundo de Naruto, ele era praticamente um magnata. Quando partiu, Shin havia dado todo o seu dinheiro para Naoaki. De qualquer forma, era inútil fora do mundo de Naruto. Se voltássemos para a Amazon Lily, eu poderia conseguir muitas frutas vermelhas, disse Hankoku. Na Amazon Lily, com o status dela, conseguir berries seria fácil. Mas não aqui. Robin, me empreste estas 1000 frutas por um momento. Shin pegou as 1000 frutas de Robin, examinou-as cuidadosamente e então as devolveu a ela. Então, Shin usou a Liberação Yang para criar uma grande pilha de frutas. A Liberação Yang podia criar qualquer coisa, até mesmo seres vivos. Criar frutas era uma questão simples. Isso é. Ouvia arregalou os olhos. Ela não sabia que tipo de Akuma no Mi monstruosa Shin havia comido. Ele até conseguia criar frutas vermelhas. Era um pouco assustador pensar nisso. E Ouvia examinou as frutas vermelhas. Elas pareciam completamente reais, nada falsas. Acabei de pensar em um jeito de ganhar dinheiro. O que você acha que aconteceria se eu vendesse Akuma no Mi falsas? Shin refletiu. Salvador, eu te aconselho a não fazer isso. Você será caçado por todos. Ouvia, ao ouvir as palavras de Shin, ficou chocado e rapidamente o desaconselhou. Criar e vender Akuma no Mi falsas ofenderia muita gente. Um único passo em falso poderia torná-lo um inimigo público. Então, Ouvia queria persuadir Shin a não fazer tal coisa. Era uma empreitada extremamente perigosa. Se eu vender Akuma no Mi falsas, ninguém vai conseguir me encontrar, disse Shin com um sorriso. Ele poderia simplesmente usar um clone das sombras e o jutsu de transformação para vendê-los. Quem encontraria Shin? Absolutamente ninguém. Além disso, não me chame de Salvador. Apenas me chame pelo meu nome. É um pouco estranho, disse Shin para Ouvia. Posso te chamar de Shin? Robin olhou para Shin com olhos brilhantes. No fundo, Robin era muito grata a Shin. Se não fosse por Shin, ela e sua mãe provavelmente teriam perecido em Wara. Claro que pode. Shin estendeu a mão e afagou a cabecinha de Robin. Umph. Hankoku bufou friamente. Antes, Hankoku achava que Robin era digna de pena e merecia compaixão. Agora, Hankoku não achava que ela merecesse compaixão alguma. Tentando roubar minha Shin? Daquele dia em diante, ela era sua rival. No fundo do coração de Hankoku, ela já considerava Robin uma inimiga. Ela olhava para Robin com certa hostilidade, mas Robin ainda não tinha consciência disso. Quais são seus planos agora? Shin perguntou a Ouvia, querendo saber seus planos futuros. Provavelmente vou me esconder por um tempo, disse Ouvia com um sorriso irônico. Não demoraria muito para que ela e a filha fossem procuradas. Então, Ouvia não tinha outros planos por enquanto. Ela seguiria Shin por enquanto e veria se conseguiria pagar sua dívida. Ouvia não esqueceria a gentileza de Shin. O leilão começou. Nesse momento, o olhar de Shin se voltou para o palco do leilão. Dizia-se que este leilão tinha muitas coisas boas. Ele se perguntou se alguma das espadas de grau supremo seria leiloada. Havia 12 espadas de grau supremo no total. A única confirmada era a lâmina negra do Gavião Arqueiro, Yoro. O Shodakitetsu, a Naginata do Barba Branca e o sabre de Shanks também eram suspeitos de serem espadas de grau supremo, mas não estava claro. Shin estava apenas pensando. A possibilidade de uma espada de grau supremo aparecer em tal leilão era quase zero. Eles provavelmente nem veriam uma espada de grande grau. Embora Shin se interessasse por espadas,
Seu interesse não era tão grande. A espada que ele criou com orbes da busca da verdade podia apagar qualquer coisa. No mundo de Naruto, havia pessoas do nível dos 6 caminhos para resistir, mas no mundo de One Piece, quem tinha o poder dos 6 caminhos? Quem ele cortasse desapareceria. E Shin também tinha uma lâmina Kusanagi que não usava há muito tempo. Traço. O primeiro item leiloado foi uma joia. Embora parecesse linda, Shin não se interessou, então não deu lance. Os itens subsequentes eram basicamente joias e itens colecionáveis. Eram muito preciosos para os nobres. Pessoal, o próximo item a ser leiloado é um tesouro incrivelmente precioso, um tesouro secreto do mar. Ao ver a expressão animada do leiloeiro, Shin soube que o evento principal estava chegando. O próximo seria o leilão de Akuma no Mi. Acho que todo mundo já adivinhou. O próximo item a ser leiloado é uma Akuma no Mi. O primeiro é uma Akuma no Mi do tipo Paramecia. Mas não sabemos que fruta é. Traço. Ao ver a Akuma no Mi exposta, Shin olhou para Ouvia. Ele não sabia o que era aquela Akuma no Mi, mas Ouvia deveria saber. Esta é a fruta do amor do tipo Paramecia. Ouvia confirmou cuidadosamente e então disse para Shin. Fruta do amor. Shin ficou ligeiramente atordoado, então seu olhar se voltou para Hancock. Esta era a Akuma no Mi que Hancock comeria no futuro. Agora, com a sua chegada, a trama havia mudado. Não havia como Hancock ser capturado por traficantes de pessoas. Shin pensou que Hancock perderia a fruta do amor, mas ele não esperava que a primeira Akuma no Mi neste leilão fosse a fruta do amor. Como ele viu essa Akuma no Mi, Shin planejou comprá-la e dá-la a Hancock. A fruta do amor, como uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, não era a mais fraca entre todas as Akuma no Mi, e, se desenvolvida corretamente, seria extremamente poderosa, especialmente se combinada com a beleza de Hancock. Embora Hancock ainda fosse jovem, ela já era uma beldade em ascensão. Copy System Capítulo 482. Comprando a fruta do amor. Você está planejando dar um lance nesta fruta do amor do tipo Paramecia? Ouvia perguntou a Shin, vendo o olhar determinado em seus olhos. Sim. A habilidade da fruta do amor é impressionante. Ela pode encantar qualquer um, homens e mulheres. Enquanto Shin falava, ele olhou para Hancock. Imaginou se aquela fruta lhe teria algum apelo. Em termos de aparência, o formato desta Akuma no Mi era bem bonito. Uma coração rosa, definitivamente uma das Akuma no Mi mais bonitas. Pode encantar homens e mulheres. Sério? Os olhos de Hancock brilharam. Hancock não se interessava por frutas do diabo. Porque conhecia a fraqueza de comer uma fruta do diabo. O ancião Neon lhe ensinara que era melhor não comer uma fruta do diabo. Embora as frutas do diabo tivessem fraquezas, era verdade que elas permitiam que alguém ficasse mais forte rapidamente. Contudo, o ancião Neon temia que Hancock comesse uma fruta inútil. Então, sua força não aumentaria muito, mas ela ganharia a fraqueza de ter medo da água do mar. Em outros mundos, a fraqueza de ter medo da água do mar talvez não fosse grande coisa. Mas este era o mundo de One Piece, a maior parte dele era ocupada pelo mar. Traço. Claro que é verdade. Mas a eficácia da habilidade de uma Akuma no Mi também depende do desenvolvimento do usuário. Shin assentiu para Hancock. Hancock segurou o rosto com as mãos pequenas. Se eu comer esta Akuma no Mi, posso encantar Shin? Você quer pegar? Shin perguntou a Hancock. Ah? Hancock ficou atordoado por um momento, então disse hesitante, não será muito caro. O lance inicial era de 300 milhões de berris. Para ganhá-lo, mesmo dobrar o número de berris pode não ser suficiente. Em um leilão, o valor de alguns itens pode ser muito maior do que seu valor original. O leilão tinha acabado de começar, e o preço já havia atingido 400 milhões de frutas. Alguns piratas já haviam desistido de dar lances. Itens desse valor geralmente eram comprados por nobres, que os usavam para agradar os dragões celestiais. Assim, muitas frutas do diabo acabaram nas mãos dos dragões celestiais. Ironicamente, aqueles tolos, os dragões celestiais, nem sequer comiam frutas do diabo. Não se sabia por qual motivo. Uma fruta do diabo caindo nas mãos dos dragões celestiais era um desperdício de recursos. Traço. 500 milhões de frutas vermelhas. Shin também começou a fazer lances. O preço, originalmente de 420 milhões de berris,
foi aumentado diretamente para 500 milhões de berries por Shin. Não importava quanto ele gastasse, as berries de Shin eram todas criadas por ele. Ele só não sabia se alguém conseguiria identificar se eram falsas. Se alguém descobrir, terei que recorrer à força. Depois que Shin deu um lance de 500 milhões de frutas, ninguém mais deu lances contra ele. Porque para eles, aquela era uma Akuma no Mi desconhecida. O preço de 500 milhões de berries já estava inflado. Se continuassem a aumentar o preço, mesmo que ganhassem o leilão, seriam tolos. 500 milhões de berries, uma vez. 500 milhões de berries, duas vezes. 500 milhões. Três vezes. Tudo bem, esta Akuma no Mi pertence ao cavalheiro número 75. Disse o leiloeiro. Ele estava muito feliz. Esta Akuma no Mi desconhecida, vendida por 500 milhões de berries, já havia ultrapassado a meta. Se soubessem da capacidade desta Akuma no Mi, o preço seria muito mais alto. A petrificação da fruta do amor era imbatível. Qualquer um cativado por seu encanto podia ser transformado em pedra. Embora não fosse uma arma tão poderosa quanto a fruta do amor, ainda era muito boa. Shin queria muito obter a fruta do Byobi. Nas mãos de uma pessoa forte, essa fruta era muito mais poderosa do que algo como a fruta do Tremor. Com apenas um toque, era possível transformar o oponente em um brinquedo. Uma habilidade aparentemente ridícula, mas assustadora. É claro que, se a pessoa que usasse a habilidade da fruta não fosse forte, até mesmo obter a fruta Byobi seria inútil. Afinal, era necessário tocar como condição. Se não fosse possível tocá-los, por mais forte que fosse a habilidade, era apenas uma decoração. Assim como, por mais forte que fosse um ataque, se não atingisse o inimigo, era inútil. Shin ganhou a fruta. Mas ele teve que esperar o leilão terminar, pagar e então poderia obter a Akuma no Mi. Nesse momento, Shin pôde sentir olhares maliciosos vindos dos arredores. Este leilão teve muitos piratas presentes. Eles estavam planejando roubá-lo. Os itens leiloados subsequentes não chamaram a atenção de Shin. Após o término do leilão, Shin foi aos bastidores, pagou e recebeu a fruta do amor. Essas pessoas olharam para as frutas e não viram nada de errado. Parecia que ninguém conseguia distinguir as frutas que Shin criou. Depois de pegar a fruta do amor, Shin a entregou para Hancock. Posso mesmo comer isso? A expressão de Hancock demonstrava hesitação. Hancock, quando você se tornou educado? Você não disse que queria me proteger no futuro. Shin disse a Hancock com uma risadinha. Shin não tinha a intenção de comer uma Akuma no Mi, e esta pertencia originalmente a Hancock. Ele apenas a havia dado a Hancock com antecedência. Ele acreditava que a força de Hancock seria muito maior no futuro. Tudo bem, eu vou comer. Hancock decidiu e deu uma mordida na fruta do amor. Embora fosse chamada de fruta do amor, não era nada doce. Shin não a tinha provado, mas conhecia a descrição do sabor de uma Akuma no Mi. E agora, olhando para a expressão de Hancock, ele percebeu. O rosto dela estava distorcido, era de um tipo indescritível de repugnância. Robin olhou para Hancock com compaixão. Ela havia comido uma Akuma no Mi, então sabia muito bem o gosto de uma Akuma no Mi. Por que é tão nojento? As lágrimas de Hancock escorriam, olhando para Shin com ressentimento. Essa fruta é falsa. Shin, compramos uma falsificação? É tão nojento, disse Hancock, enxugando as lágrimas. Não. Justamente porque é nojento, compramos o original. Dizem que as frutas do diabo têm um gosto horrível, Shin confortou Hancock. Enquanto Shin falava, Hancock cerrou os dentes e comeu tudo de uma vez. Shin olhou para Hancock, um tanto atordoada. Hancock, você não precisa comer tudo. Só uma mordida é suficiente para adquirir a habilidade, Shin lembrou Hancock. Mas esse lembrete pareceu um pouco tarde. Hancock já havia comido a fruta inteira. Copy System capítulo 483. Perdoe-me, mas Hancock ainda é jovem. Hancock encarou Shin com um olhar ressentido. Ele a deixara comer tudo antes de dizer que ela só queria uma mordida. Ela queria chorar. Não, ela já estava chorando. Na verdade, eu queria te contar. Eu só dei uma mordida e obtive o poder da fruta flor, disse Robin para Hancock. Robin encontrara sua fruta flor por acaso. Sorte ou azar, ela encontrara uma Akuma no Mi ainda jovem, e Robin só a dera uma mordida. Afinal,
Poucas pessoas tinham coragem de dar uma segunda mordida depois de prová-la uma vez. Hancock mudou muito. Shin olhou para Hancock. Mesmo tendo acabado de comer a Akuma no Mi, os efeitos da fruta do amor já eram evidentes. Ela exalava um charme único. De fato. Ouvia assentiu. Antes, ela só pensava em Hancock como uma garotinha delicada e linda. Agora, ela sentia uma atração por ela. Era eficaz em homens e mulheres. No entanto, sua eficácia dependia da força de vontade de cada um. Aqueles com grande força de vontade não seriam afetados pelo encanto da fruta do amor. Sério? Então, Shin, eu sou bonita agora. Hancock piscou para Shin. Não importa o quão bonita você seja, você ainda é apenas uma garotinha. Shin estendeu a mão e beliscou a bochecha de Hancock. Mas Hancock cresceria e se tornaria a mulher mais linda. Robin olhou para Hancock com alguma inveja. Comparando-se a Hancock, Robin se sentiu um pouco insegura. Vamos. Vamos embora daqui. E vamos lidar com os peixinhos no caminho. O haki de observação de Shin já havia sentido as auras ocultas lá fora. Aqueles piratas os estavam emboscando do lado de fora da casa de leilões. Embora Ouvia não tivesse o haki de observação, ela era esperta e sabia o que Shin queria dizer. Naquele momento, Ouvia não estava preocupada. Se ele conseguisse derrotar um vice-almirante da marinha como Kuzan, esses piratas mesquinhos não seriam nada. Os 3 vice-almirantes da marinha tinham um histórico de lutar contra os piratas do Barba Branca e recuar ilesos. Esses 3 vice-almirantes eram, claro, Sakazuki, Borsalino e Kuzan. Todos eles lutaram contra os piratas do Barba Branca e conseguiram recuar. O mundo inteiro reconheceu sua força. Shin não sabia disso antes, Ouvia havia lhe contado. Shin imaginou que eles estavam tentando construir sua reputação lutando contra a Barba Branca, abrindo caminho para sua promoção a almirante. Quem mais atacar senão Barba Branca, que atualmente tinha a maior reputação? Mas se os 3 se unissem contra a Barba Branca em seu auge, provavelmente não teriam uma vida fácil. O atual Barba Branca estava apenas na casa dos 50 anos, sem ferimentos, no auge de sua força. Nem mesmo Sengoku e Garp juntos conseguiriam derrotá-lo. Saindo da casa de leilões, Shin não se conteve. Um único chute tempestade matou todos eles. Por ter usado o chute da tempestade, Shin foi confundido com um fuzileiro naval. Ele imaginou que não demoraria muito para que seu cartaz de recompensa fosse divulgado. Matar Spandini, ferir o vice-almirante da marinha Kuzan, deixar Saul escapar e resgatar Ovi e Robin. Seria estranho se ele não fosse procurado. Shin comprou um navio de pequeno a médio porte e então eles deixaram o arquipélago de Sabaody. Neste momento, Ouvia serviu temporariamente como navegadora. Com o conhecimento de Ouvia, ser navegadora não era problema. Parece que você não é totalmente inútil, afinal, disse Shin, olhando para Ouvia com surpresa. Shin, você não acha que isso é uma coisa muito rude de se dizer? Ouvia disse a Shin com desagrado. Antes, ao encarar Shin, Ouvia se sentia um tanto retraída. Mas agora, esse sentimento havia desaparecido. Talvez ela tivesse percebido que a personalidade de Shin não era tão difícil de se conviver. Por que há tantos piratas? Shin, que saboreava uma pequena bebida no convés, sentiu-se incomodado com as balas de canhão voando em sua direção. Olhando para a tripulação pirata ao longe, seu humor piorou instantaneamente. Eles não estavam no mar há muito tempo e esta já era a segunda onda de piratas que encontravam. Quando o rei dos piratas, Roger, foi executado, suas palavras deram início à grande era pirata. É normal que haja tanto caos, disse Ouvia Shin. A execução pública de Roger tinha como objetivo reprimir os piratas no mar e acalmar a agitação. Mas, por causa das palavras de Roger, a situação no mar tornou-se ainda mais caótica. Roger iniciou uma era com uma única frase. Sua habilidade era admirável. Mas, independentemente de suas ações terem sido boas ou ruins para o mundo, provavelmente foi uma mistura de ambas. Por causa das palavras de Roger, inúmeras pessoas se lançaram ao mar, tornando-se piratas, causando uma turbulência ainda maior no mundo. Olhando para as balas de canhão prestes a cair, quando Shin estava prestes a agir, Hancock se ofereceu. Shin, deixe comigo. Deixe-me mostrar a habilidade de cultivar frutas que desenvolvi.
Certo. Shin assentiu. Ele também queria ver o quanto Hancock havia desenvolvido sua habilidade com frutas naqueles poucos dias. Menor flecha escrava. Maior. Hancock tocou levemente os lábios com o dedo, criando uma grande substância rosa em forma de coração. Então, ela a puxou para trás como um arco e flecha, disparando inúmeras flechas rosas. As balas de canhão no ar foram atingidas e todas viraram pedra, caindo no mar. Após usar esse movimento, a resistência de Hancock se esgotou completamente e seu corpo caiu em direção ao chão. Para evitar que Hancock caísse, Shin estendeu a mão e a segurou. Hancock, esse movimento é muito poderoso, mas você não deveria ter guardado um pouco de resistência para si mesmo. Tão quente Hancock não ouviu as palavras de Shin, seu rostinho corando enquanto ela se alinhava no peito de Shin. Shin tinha uma linha preta na testa. Shin, me perdoe por ser direto, mas Hancock ainda é jovem. Ouvia, neste momento, arriscou irritar Shin e disse isso. Ouvia estava até disposta a manter sua filha, Robin, longe de Shin. Do que você está falando? Shin olhou para Ouvia com uma expressão sombria. Hancock e Robin olharam para Shin confusos. Eles ainda eram jovens e não entendiam o conteúdo da conversa de Shin e Ouvia. Menor estilo do vento, Rasen Shuriken. Maior. Shin não se esqueceu do navio pirata que os atacara à distância. Ele lançou um Rasen Shuriken contra eles, enviando-os todos para a vida após a morte. As pessoas sempre dizem que, se você não irritar os outros não vão te irritar. Mas Shin, ao chegar ao mundo de One Piece, achou isso um completo absurdo. Ele não sabia se era porque as pessoas do mundo de One Piece gostavam particularmente do caos, mas Shin já havia encontrado 7 ondas de piratas que atacaram seu navio sem motivo. E Shin não deixou esses caras cansados de viver irem embora. Sempre foi ele quem atacou os outros, quando foi a vez dos outros atacá-lo. Então, todos esses bastardos foram espancados até virarem polpa pro Shin, não sobrando nem mesmo seus ossos. Copy System Capítulo 484, Recompensa de Shin. Poucos dias depois, Shin, segurando um jornal entregue por um Nelsko, também viu sua recompensa. Como esperado, a recompensa que ele tanto esperava havia chegado. Nome: identidade: desconhecida. Habilidade: suspeito de usar fruta espacial. Recompensa: 956 milhões de frutas. Esta era a recompensa de Shin. Eles nem sabiam o nome dele. Havia um desenho de Shin, provavelmente feito por Kuzan. Uma recompensa de mais de 900 milhões de berris. No Novo Mundo, ele poderia ser chamado de um grande pirata. Afinal, as recompensas de alguns grandes piratas naquela época não eram particularmente altas. Havia muito poucos com recompensas acima de 1 bilhão de berris. A maior recompensa, é claro, pertencia ao rei dos piratas, Roger, com uma recompensa de 5 bilhões 564 milhões e 800 mil frutas. Mas Roger já estava morto, então era inútil mencioná-lo. Havia também Barba Branca, com uma recompensa de mais de 5 bilhões de frutas, perdendo apenas para o rei dos piratas, Roger. Ouvia também tinha uma recompensa, chamada de Demônio de Oara, com uma recompensa de 530 milhões de berris, superando em muito os 79 milhões originais. Da mesma forma, Robin, a criança do diabo, tinha uma recompensa de 100 milhões de berris, um aumento significativo em relação à história original. Traço. Robin, você provavelmente é a pessoa mais jovem com uma recompensa acima de 100 milhões, disse Shin a Robin com um sorriso. Shin, isso não parece uma coisa boa, né? Robin não conseguiu evitar dizer. Uma recompensa tão alta definitivamente não era uma coisa boa. Ela não sabia quantas pessoas estariam atrás deles. A riqueza comove o coração das pessoas. A razão pela qual aqueles piratas se tornaram piratas não foi por dinheiro. Enfim, a maioria dos piratas estava nisso por dinheiro. Robin, uma garotinha de apenas 8 anos, com uma recompensa de mais de 100 milhões de berris, definitivamente era alvo de muita gente. Por que não tem uma recompensa? Hancock estava um tanto sombrio, aparentemente infeliz. Hancock, você não acha que ser desejada seja uma coisa boa, acha? Ouvia sorriu ironicamente e balançou a cabeça. Ao ver a recompensa, ela percebeu que eles estavam em sérios apuros. O governo mundial não os deixaria escapar tão facilmente. Shin não se preocupou nem um pouco. Jogou o jornal de lado.
As informações nele contidas eram fortemente censuradas. Aconselho você a melhorar sua força o máximo possível no futuro. Embora eu possa protegê-la quando estiver comigo, não sou babá. Shin disse para ouvir Robin. Você precisa entender que este é um mundo onde os fortes se aproveitam dos fracos. Não importa quais sejam seus objetivos, seja revelar a verdade da história ou simplesmente por interesse na história. Mas você precisa entender uma coisa: sem força, você não pode fazer nada. Shin já havia dito tudo o que precisava. Quanto a quererem ou não melhorar sua força, isso dependia da própria determinação. Ouvi olhou para Robin, assentiu solenemente e pediu a Shin: espero que você possa me ensinar. Por favor. Mesmo pelo bem da filha, ela precisava encontrar uma maneira de melhorar sua força. Antes, ela havia abandonado Robin irresponsavelmente para partir para o mar em busca dos Poneglyphs, querendo saber a verdade sobre o século vazio. Agora, Ouvi havia se conformado. Essas coisas talvez não fossem tão importantes quanto sua filha. Ela precisava proteger Robin. Eu também. Por favor, me ensine, Shin-Yi. Quero proteger a mãe Shin-Yi, disse Robin com firmeza. Você não precisa me proteger. Só não me cause problemas, disse Shin a Robin. Ele não imaginava que chegaria ao ponto de precisar ser protegido por outros. Robin mostrou a língua, mas secretamente decidiu em seu coração que um dia teria forças para proteger Shin-Yi. Isso mesmo. Eu protegerei Shin-Yi. Hancock olhou para Robin com hostilidade. Normalmente, Hancock era legal com Robin. Mas quando se tratava de Shin, Hancock mudava imediatamente. Para onde estamos indo agora? Ouvia perguntou a Shin. Ela era navegadora agora, mas era Shin quem determinava o destino. Vamos voltar para Amazon Lily. Shin olhou para ouvir os outros e escolheu um destino. Ele estava retornando para Amazon Lily porque Shin queria construir um navio grande. O ataque daqueles piratas antes provavelmente se devia ao fato de o navio dele ser pequeno. De fato, comparado aos navios capitânia daquela frota pirata, o dele era apenas um barco pequeno e surrado, completamente deslocado. No futuro, ao navegar pelos mares, ele deveria ter pelo menos um navio grande. Assim, não perderia prestígio ao sair. Nós realmente vamos para Amazon Lily? Ouvia confirmou com Shin. Embora Ouvia não tivesse ido a Amazon Lily, ela sabia onde ficava. Era uma ilha no cinturão da calma, um local de nidificação para os reis do mar. Seu pequeno navio seria um lanche para eles. Você não acha que eu posso te proteger? Shin perguntou a Ouvia. Shin, embora você seja realmente muito forte, os verdadeiros governantes do mar são os reis do mar. Ouvia balançou a cabeça e disse para Shin. Você está pensando demais. Shin zombou. Se você cair acidentalmente no mar, perderá suas habilidades. Ouvia tentou persuadir Shin novamente. Primeiro de tudo, eu não sou um usuário de Akuma no Mi. Não me entenda mal, disse Shin para Ouvia. Não é usuário de Akuma no Mi? Ouvia arregalou os olhos para Shin. Embora não acreditasse muito, Shin não parecia ter motivo para enganá-la. O mundo é vasto. Não se limite ao que você conhece, disse Shin, significativamente, para Ouvia. Seu poder não vinha deste mundo. Mas se Shin encontrasse um usuário forte de Akuma no Mi, ele definitivamente não se importaria em copiá-lo. Por exemplo, a fruta Glint Glint, a fruta Rumble Rumble, a fruta Obi Obi e até mesmo a fruta Tremor Tremor. Quanto à fruta escura escura, era inútil para Shin. A fruta escura escura neutralizava outras frutas do diabo, o que era irrelevante para Shin. E havia também sua força repulsiva e atrativa. O Rinnegan cegando os 9 Tomoe de Shin definitivamente superava o fruto escuro escuro por sabe-se lá quanto. Traço. Ouvi olhou para Shin com surpresa. Não sou usuário de Akuma no Mi. Ouvi estava muito curiosa sobre que tipo de poder Shin possuía. Embora quisesse muito saber, Ouvia não perguntou a Shin. Cada um tinha seus segredos. Copy System capítulo 485. Retornando ao Amazon Lily navegar pelo cinturão da calma, onde não havia vento algum, foi uma experiência nova para Ouvia. Afinal, o cinturão da calma não era um lugar onde qualquer um pudesse entrar. Ouvia não tinha forças para se aventurar ali antes. Shin estava deitado na proa, com o olhar fixo nos reis do mar abaixo, pensando se deveria pescar um para um churrasco. Hancock, a carne do rei dos mares é gostosa.
Perguntou Shin Hancock. Entre eles, apenas Hancock teria tido a chance de comê-la. Mas Shin estava enganado. Nem mesmo Hancock havia provado carne de Sea King. Não sei qual eu gosto da carne do Sea King. Nunca comi. Hancock balançou a cabeça. Ela também não sabia se a carne era boa. Você está realmente pensando em comer um rei do mar? Ouvi olhou para Shin, achando que sua ideia era completamente insana. Ele não tinha consideração pela força de um rei do mar? Bem, tem um vindo em nossa direção agora. Vamos matá-lo. Uma katana apareceu na mão de Shin. Era a lâmina Kusanagi, que ele não usava há sabe-se lá quanto tempo. No mundo de Naruto, era uma arma divina. Mas no mundo de One Piece, ele não tinha certeza de qual seria sua classificação. Shin reconhecia a resistência da lâmina Kusanagi, mas quem sabia o quão poderosas eram as espadas de grau supremo do mundo de One Piece? Mesmo que não pudesse ser comparada a uma espada de grau supremo, Shin sentiu que deveria ser comparável a uma espada de grau superior. Uma aura invisível envolveu Shin. Nesse momento, Shin pareceu se fundir com a espada, e então desferiu um golpe aparentemente comum, e, no entanto, esse golpe aparentemente comum abriu caminho entre as águas. O Rei do Mar, 10 vezes maior que o navio deles, foi morto por um único golpe de Shin. Boou! Seu corpo foi cortado em dois, e seu sangue tingiu instantaneamente uma grande área do Mar de Vermelho. Traço. Um pedaço de carne de Rei do Mar. Vamos ver como fica o gosto. Um pedaço de carne apareceu na mão de Shin. O pedaço pesava pelo menos 23 quilos, mas não era nada comparado ao tamanho gigantesco do Rei dos Mares. Shin não conseguiria trazer o Rei do Mar inteiro a bordo, seu tamanho era grande demais. Ele só pegou um bom pedaço de carne. Deveríamos nos apressar e ir embora. Você vai causar uma revolta dos Reis dos Mares se continuar assim. Ouvia não estava tão calma quanto Shin. Desde o momento em que entraram no cinturão da calma, Ouvia ficou tensa. Mesmo depois de ver a habilidade de espada de Shin que abriu o mar, Ouvia não relaxou. Além de seus indivíduos poderosos, o que tornava os Reis dos Mares verdadeiramente aterrorizantes era seu número. Se um exército de Reis dos Mares atacasse, como eles lidariam com isso? Ouvia rapidamente conduziu a nave, aumentando a velocidade. Shin não pediu para Ouvia parar. Como ela queria partir rapidamente, ele a deixou seguir seu caminho. Depois disso, nenhum outro Rei dos Mares apareceu. Não porque não tenham encontrado nenhum, mas porque foram afugentados pela aura de Shin. Embora Shin não tivesse o Haki do Conquistador, sua própria aura era talvez muito mais poderosa do que o chamado Haki do Conquistador. Traço. Eles chegaram suavemente a Amazon Lily. E assim que chegaram, foram recebidos pelas guerreiras patrulhando a ilha. Embora o local estivesse localizado no Cinturão da Calma, o povo de Amazon Lily ainda era muito cauteloso, enviando muitas guerreiras para observar. Shin e seu grupo foram cercados, mas com Hancock lá, não houve problema algum. Além disso, todos reconheceram Shin. Shin morava em Amazon Lily havia meio mês, basicamente, todos na ilha o conheciam. Não havia o que fazer. Shin era o único homem em Amazon Lily. Seria estranho se não o reconhecessem. Este lugar é Amazon Lily? Ouvia já tinha estado na maioria dos lugares, até mesmo em algumas ilhas do Novo Mundo, mas nunca tinha estado em um lugar como Amazon Lily. Para o mundo exterior, Amazon Lily era muito misteriosa. Afinal, era uma ilha localizada no Cinturão da Calma. Os Reis dos Mares eram uma barreira natural. A menos que estivessem equipados com navios de guerra da marinha, os navios piratas praticamente não conseguiam chegar lá. Traço. Hancock, você finalmente voltou. O ancião Neon deu um suspiro de alívio ao ver Hancock retornar, então olhou para Shin com hostilidade. Ele havia sequestrado Hancock, então, obviamente, a anciã Neon era hostil a ele. Ela também sabia que Shin agora era procurado. O cartaz de recompensa emitido pelos fuzileiros navais já havia se espalhado pelo mar, inclusive para Amazon Lily. Embora não tivesse o nome de Shin, tinha sua foto. O ancião Neon ainda o reconheceu. Eles são Nico Ouvia e Nico Robin. A anciã Neon, percebendo que não podia fazer nada contra Shin, voltou seu olhar para Ouvia e sua filha. Seus olhos piscaram. O ancião Neon estava pensando em uma maneira de fazer Ouvia e Robin irem embora. Tê-los ali provavelmente atrairia os fuzileiros navais. Se os fuzileiros fossem atraídos para cá, seria um verdadeiro problema.
Por melhor que fosse o terreno de Amazon Lily, ele não conseguiria deter os fuzileiros navais. No máximo, conseguiria deter os piratas. Ancião Neon, eu sei o que você está pensando. Mas você deveria deixar esses pensamentos de lado. Shin olhou para a anciã Neon. Ele conseguia adivinhar o que ela estava pensando. Eles vão ficar aqui por enquanto. Você tem algum problema com isso? O rosto do ancião Neon ficou um pouco sombrio. Eu também quero expulsar você. Quem diria que ele causaria tantos problemas depois de sair? Traço. No final, a anciã Neon não disse nada. Vendo a atitude de Shin, ela não conseguiu afastá-los à força. Ela só podia tentar esconder a máxima notícia. Contanto que não se espalhasse, Amazon Lily estaria segura. Sua força atual está um pouco fraca. Vou lhe dar um treinamento especial. Shin pensou na carne de rei do mar que havia comido antes. O sabor era bom, nada pior do que a carne de alguma fera marinha. Mas o valor nutricional não estava no mesmo nível. O consumo prolongado de carne Sea King poderia melhorar rapidamente o físico. No futuro, ele poderia capturar alguns reis do mar e fazê-los comer carne de rei do mar. Quanto ao ensino, Shin lhes deu os 6 poderes. Este era um método de treinamento versátil, que incluía não apenas técnicas, mas também métodos para melhorar o condicionamento físico. Shin não era mesquinho. Ele deu uma cópia dos 6 poderes para a anciã Neon, o que equivalia a dá-la a todas as guerreiras de Amazon Lily. Como ela obteve o método de treinamento dos 6 poderes, o humor da anciã Neon melhorou muito, e ela passou a olhar para Shin com muito mais simpatia. Embora o treinamento nos 6 poderes pudesse ofender os fuzileiros navais, não importava. Melhorar sua força era o mais importante. Enquanto sua força melhorasse até um certo nível, eles não precisariam temer os fuzileiros navais. Copy System Capítulo 486. 2 anos depois, na praia de Amazon Lily, havia uma bela área de areia. Naquele momento, Shin estava deitado na praia, tomando sol tranquilamente. Não muito longe dali, Hancock, Robin, Ovi e os outros estavam treinando duro. Tão cansado. Hancock soltou um suspiro, mas não desistiu. Nem Robin havia desistido. Claro que ela não podia. Robin, faça uma pausa. Shin chamou Robin. Robin parou, enxugou o suor e olhou para Shin, confusa. Seu físico está fraco. Não é adequado para treinamento de alta intensidade por enquanto, disse Shin, sério, para Robin. Embora Robin e Hancock tivessem mais ou menos a mesma idade, ao contrário de Hancock, Robin já havia sofrido de alguma desnutrição antes. Agora, seu corpo não suportava exercícios de alta intensidade. Robin assentiu, depois foi até Shin, bebeu um pouco de água, aliviou seu cansaço e sentou-se ao lado de Shin, pegando um livro para ler. Você gosta muito de ler, Robin? Shin perguntou a Robin com um sorriso. Sim. No passado, minha única forma de entretenimento era ler. Robin fechou o livro e assentiu, com uma ponta de tristeza no rosto a se lembrar do passado. Oara havia sido destruída. O professor Clover e os outros morreram em Oara. Olhando para a triste Robin, Shin balançou a cabeça levemente e bagunçou seus cabelos macios. Talvez porque o afago de Shin tivesse algum poder mágico, Robin gradualmente deixou de se sentir triste, e seu rosto até demonstrava um toque de conforto. Shin, onde fica sua cidade natal? Robin olhou para cima e perguntou curiosamente a Shin. Por Hancock, Robin já sabia que Shin não era da Amazon Lily. Afinal, Amazon Lily só tinha mulheres. Eu também gostaria de saber. Hancock de repente se lançou sobre Shin, aninhando-se nele. Hancock, seu suor está me cobrindo todo. Shin beliscou a bochecha de Hancock, irritado. Ei, eu não fiz de propósito. Se o Shin tiver algum problema com isso, podemos tomar banho juntos mais tarde. Shin olhou para os olhos brilhantes de Hancock com uma linha preta na testa e então percebeu que até Ouvia tinha vindo. Você também quer saber de onde eu venho? Shin olhou para cima e perguntou a Ouvia. Sim, eu quero saber. Ouvia assentiu. Depois de passarem esse tempo juntos e verem as diversas habilidades que Shin demonstrava, Ouvia acreditou que Shin não era um usuário de Akuma no Mi. Então Ouvia ficou ainda mais curiosa sobre Shin, imaginando suas origens, de onde ele veio. Eu venho de um lugar muito distante, tão longe que vocês não podem ir lá, e eu não posso voltar, Shin disse a eles. Ele não estava mentindo para eles.
Em sua vida passada, ele veio da Terra, e nesta vida, ele viajou para cá vindo do mundo de Naruto. Ele ainda tinha uma chance de voltar para o mundo de Naruto, mas não sabia se algum dia conseguiria voltar para a Terra. Então, Shin-Yi, você não é um sem-teto? Que pena. Hancock olhou para Shin com compaixão. De agora em diante, Amazon Lily é o lar de Shin-Yi. Shin sorriu ao ouvir as palavras de Hancock. Ouvia ficou pensativa, mas no final, ainda balançou a cabeça. Shin não parecia estar mentindo. Traço. Certo, vocês dois, não relaxem. Vão treinar rápido. Vocês sabem que neste mar, e mesmo em qualquer mundo, a força é o mais importante. Shin os incentivou a praticar. No momento, eles não podiam praticar aqui de armamento e aqui de observação. Eles precisavam aprimorar seus físicos primeiro. Embora qualquer um pudesse treinar aqui de armamento e aqui de observação, havia requisitos para o treinamento real. Primeiro, o físico precisava ser forte o suficiente. Esse era o caso do aqui de armamentos. Ele dependia do próprio corpo, cujo poder era gradualmente dominado por meio do treinamento. No entanto, o aqui de observação teve a chance de despertar desde cedo. Algumas pessoas com talento excepcional podem ter dominado o aqui de observação desde o nascimento. Mas essas pessoas eram poucas e distantes entre si, quase inexistentes. Shin fez com que Hancock não praticasse sua habilidade com frutas, mas apenas treinasse seu físico. Em Naruto, o chakra era essencial, enquanto em One Piece, era a resistência. Usar uma habilidade de fruta também consumia resistência. Traço, num piscar de olhos, 2 anos se passaram. Hancock tinha agora 12 anos. E, graças ao treinamento e ao aprimoramento de sua força, ela havia crescido muito mais e se transformado em uma jovem graciosa. Robin era a mesma. A Robin atual não estava tão desnutrida quanto antes. Ouvia não havia mudado muito. Se houve uma mudança, foi a força de Ouvia. Antes, ela era, no máximo, uma estudiosa de história com uma espingarda de pederneira. Agora, era forte, provavelmente no nível de uma capitã do quartel-general da Marinha. Era apenas um palpite. Mas a força de Ouvia melhorou gradualmente, o que também mostrou que ela realmente havia trabalhado duro. Embora Hancock fosse jovem, sua força não era menor que a de Ouvia. E com o poder da fruta do amor, sua força era ainda maior que a de Ouvia. A força de Robin era um pouco menor que a de Ouvia, mas com a fruta, ela também podia ser imprevisível. Traço. Já ficamos na ilha tempo suficiente. Vamos para o mar, disse Shin. Shin-Yi, estamos saindo da Amazon Lily? Os olhos de Hancock brilharam. Milímetros. Shin assentiu. O ancião Nyon informara anteriormente que o grande navio que estavam construindo estava concluído. Embora não fosse o melhor, também não era ruim. 2 anos antes, Shin pediu ao ancião Nyon que o ajudasse a construir um navio. Só agora ele foi concluído. A velocidade era bem lenta. Mas foi um grande esforço da anciã Nyon. Construir esta nave custou muito dinheiro. Felizmente, Shin a reembolsou. É realmente certo a gente sair? Ouvia não conseguiu evitar perguntar. Qual seria o problema? Você quer se esconder aqui pelo resto da vida? Shin olhou para Ouvia. Não estou com medo, mas estou preocupada com Robin. Ouvia olhou para Robin. Ela não estava preocupada consigo mesma, mas Ouvia estava preocupada com Robin. Não precisa se preocupar. Eu vou te proteger. Mas a questão de navegar o navio é com você. Shin planejava deixar Ouvia ser a navegadora. Quem mais ali sabia velejar? Claro, havia outro motivo. Ouvia conhecia muito bem o terreno do mar. Para encontrar os poneglyphs, onde Ouvia não tinha estado. Ela até já tinha estado no Novo Mundo. Não se sabia como alguns estudiosos fracos como eles conseguiam navegar no ambiente perigoso do Novo Mundo. Mas, sob esse aspecto, também ficou provada a habilidade de Ouvia. Copie System capítulo 487, ficar doente facilmente. Destino, Skip vocês realmente vão para o mar, e só com vocês dois? A anciã Nyon deu um pulo quando ouviu as palavras de Shin e agarrou a mão de Hancock. Acho que você não deveria levar Hancock com você. Não, eu tenho que ir. Hancock, ouvindo as palavras do ancião Nyon, seu rostinho ficou frio, e ela chutou o ancião Nyon para longe sem cerimônia. Embora a anciã Nyon estivesse relutante, no final, ela não teve escolha.
Só lhe restava assistir Shin levar Hancock embora. Eles haviam preparado muita comida para esta viagem, especialmente água fresca. No mar, outras coisas eram administráveis, mas a água fresca era, sem dúvida, o recurso mais importante. Deixando Amazon Lily novamente, desta vez estimava-se que não retornariam tão rápido quanto da última vez. Mas Shin ainda planejava retornar a Amazon Lily no futuro. Afinal, Amazon Lily foi a primeira ilha em que Shin pousou. Ele tinha um certo carinho por ela. No coração de Shin, já era considerado seu próprio território. E ele acreditava que Hancock, a futura imperatriz, não se oporia. Aliás, Hancock provavelmente desejava que Shin permanecesse em Amazon Lily para sempre. O novo navio que o ancião Union construiu era muito bom. Tinha bastante potência e era extremamente rápido. Mas quanto mais rápido, mais comoção causava, atraindo facilmente os reis dos mares. Os reis dos mares atraídos foram rapidamente mortos por um único golpe de Shin, e todos foram derrotados. Para onde estamos indo? Depois de deixar o Calm Belt, Ouvia perguntou a Shin. Primeiro para a Ilha Jaya. Shin disse a Ouvia. Ir para a Ilha Jaya, é claro, tinha um propósito. O propósito era ir para Skipjaer. Em Skipjaer estava a fruta Humble Humble, a Akuma no Mi mais forte do Tipologia. Se era mais forte do Tipologia era discutível, mas o poder da fruta Humble Humble era de fato inquestionável. Na história original, a capacidade de Luffy de derrotar Enel, que havia comido a fruta Humble Humble, se devia à armadura do enredo. Caso contrário, como Luffy, que não dominava o Haki do armamento, poderia derrotar Enel. De qualquer forma, com a fruta Humble Humble, contanto que fosse desenvolvida continuamente, atingir o nível de almirante da marinha era uma certeza. Ouvia não perguntou a Shin por que ele estava indo para a Ilha Jaya. Como Shin havia dito, Ouvia só precisava ser responsável por levar o navio até a Ilha Jaya. Será que consigo encontrar a fruta Humble Humble? Tudo depende da sorte. Shin não sabia se conseguiria encontrar a fruta Humble Humble, mas a dificuldade era realmente grande, não apenas grande. Skip era tão grande. Encontrar uma única fruta era mais fácil na teoria do que na prática. A menos que ele mobilizasse o poder de todos na ilha. Shin conseguiria fazer isso. Para encontrar a fruta Humble Humble, perder tempo não seria problema. Da localização atual, chegar à Ilha Jaya provavelmente não seria uma viagem curta. Então, Shin decidiu acelerar a nave. Usando força repulsiva para empurrá-la para a frente em alta velocidade, era como ter um foguete instalado. Mas mesmo assim, ainda demorou vários dias. Shin, ontem à noite fui ao seu quarto para te encontrar. Por que você não estava lá? Perguntou Hancock a Shin. Ela chegou a procurar por toda a cabana, mas não conseguiu encontrar Shin. No final, sem conseguir encontrá-lo, Hancock voltou para o seu quarto para dormir. Ah, eu tinha algo para fazer. Shin ficou atordoado por um momento, então disse a Hancock. Claro, ela não conseguiu encontrar Shin ontem. Porque Shin tinha ido ao espaço do sistema para ficar com Kozina e os outros na noite anterior. Então, era normal que Hancock e os outros não conseguissem encontrá-lo. Algo para fazer? Shin, você tem um cheiro especial. Hancock franziu a testa, inclinou-se para mais perto de Shin e cheirou com força. Então, seu rosto mudou de repente. Shin foi procurar outra mulher ontem à noite. Parecia ser o perfume de uma mulher. A boquinha de Hancock fez beicinho. Shin, você foi procurar uma raposinha, não foi? Ao ouvir as palavras de Hancock, Shin se sentiu um pouco envergonhado. Se Kozina ouvisse você dizer isso, ela com certeza te bateria até você chorar. Mas o nariz de Hancock estava muito sensível. Shin já tinha tomado banho, mas Hancock ainda conseguia sentir o cheiro. Ouvia, o que você está olhando? Shin notou o olhar estranho de Ouvia, que acabara de sair, e perguntou, irritado. Shin, acho que preciso te lembrar. Ficar mexendo lá fora pode te deixar doente facilmente. Ouvia disse seriamente para Shin. A boca de Shin se contraiu, então ele sentiu Hancock puxar seu braço. Shin, olhe para mim, não sou mais pequeno. Hancock levantou a cabeça. Embora tivesse apenas 12 anos, seu desenvolvimento não era inferior ao de uma garota de 16. Estou com medo de ser preso. Shin olhou para Hancock e disse. Afinal, Hancock ainda era muito jovem.
Muito bem, chegamos à Ilha Jaya. Então, preparem-se. Não se surpreendam. Shin olhou para a Ilha Jaya ao longe, mas não tinha intenção de pousar. Ele usou força repulsiva para controlar a nave e voou direto para o céu. A nave está voando. Hancock ficou boquiaberto. Antes, Hancock sabia que Shin podia voar com pessoas, mas desta vez ele estava voando com uma nave. Hancock ficou apenas um pouco surpreso, enquanto Ouvia e Robin ficaram realmente chocadas. Eu me lembro que a fruta flutuante tem essa habilidade, disse Ouvia. Mas Ouvia também sabia que Shin não era um usuário de Akuma no Mi. Ela o tinha visto nadando no mar. Além disso, mesmo que ele fosse um usuário de Akuma no Mi, que tipo de Akuma no Mi poderia trazer tantas habilidades? Porque estamos voando. Estamos procurando Skip-E. Ouvia perguntou a Shin. Você também sabe sobre Skip-E? Shin olhou para Ouvia com certa surpresa. Ele não esperava que Ouvia também soubesse sobre Skip-E. Sim, eu sei. Mas nunca estive lá. Ouvia assentiu. Vamos para Skip-E encontrar uma Akuma no Mi. A fruta Rumble Rumble do tipo Logia está nesta ilha. O quê? A fruta Rumble Rumble. Ouvia ficou chocada novamente. Ela certamente ouvira rumores sobre a fruta Rumble Rumble, aclamada como a Akuma no Mi mais forte do tipo Logia. As frutas do diabo de Logia já eram as mais fortes. E a fruta do Rumble Rumble foi aclamada como o tipo mais forte de Logia. Isso mostrou o quão poderosa a fruta do Rumble Rumble era, sem dúvida a mais forte de todas as frutas do diabo. Aos olhos de todos, as frutas do diabo Logia eram mais fortes que as frutas do diabo Paramecia, e as frutas do diabo Paramecia eram mais fortes que as frutas do diabo Zuan. Mas, na opinião de Shin, algumas frutas do diabo Paramecia eram muito mais poderosas que as frutas do diabo Logia. Por exemplo, a fruta do tempo, que pode viajar para o futuro, e a fruta do Obi-Obi, que pode transformar qualquer um que seja tocado em um brinquedo. A fruta alma, a fruta tremor e a fruta pop que podem realizar uma cirurgia de vida eterna. Essas Akumas no Mi eram inferiores às Akumas no Mi de Logia. Suas habilidades eram super poderosas. As frutas do diabo Zoan também não eram fracas. Afinal, havia tipos Zoan míticos entre as frutas do diabo Zoan, ainda mais raras que as frutas do diabo Logia. Copy System Capítulo 488. Controlando toda a Skip-E para encontrar a fruta Rumble Rumble. Pouco tempo depois, Shin e seu grupo chegaram a Skip-E. O ar ali era bastante rarefeito, 10.000 metros acima do solo, mais alto do que qualquer região montanhosa. Não consigo respirar, disse Hancock, apoiando-se em Shin. Todos, exceto Shin, estavam sofrendo. Ele não foi afetado. Afinal, ele conseguiria sobreviver no espaço. Imagine um lugar com ar rarefeito. A falta de ar não o afetaria. Shin, você sabe onde está a fruta Rumble Rumble? Ouvia perguntou a Shin. Ela já estava adaptada ao oxigênio rarefeito da altitude. Eu não. Mas a fruta Rumble Rumble está definitivamente no Skip-E. Ouvia ficou boquiaberta, sem palavras. Aquele lugar era grande demais. Skip-E não era um lugar pequeno, era composto por várias ilhas. Como encontrar uma única Akuma no Mi? Encontrar uma única Akuma no Mi seria mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro. Shin deu um leve sorriso. Ele tinha um jeito. O deus de Skip-E agora ainda deveria ser Ganfal. Fechando os olhos, quando Shin os abriu novamente, seus olhos haviam se tornado Nini Tomoyo Rini Tensegan. Ouvia não ousou olhar diretamente nos olhos de Shin. Ela não sabia que tipo de olhos eram aqueles, mas sentia um grande poder neles. Talvez a força de Shin estivesse além de sua imaginação. Naquele instante, todos em Skip-E foram controlados, até mesmo os animais foram controlados por Shin. Para Shin, encontrar a fruta do Rumble Rumble sozinho era uma grande dificuldade. Mas e se ele conseguisse controlar todas as pessoas e animais em Skip-E para procurar a fruta do Rumble Rumble? Uma busca sistemática. Contanto que a fruta do Rumble Rumble não tivesse sido comida, ele a pegaria. E não demoraria muito. O próximo passo é esperar. Vamos dar uma volta por Skip-E. Shin disse a Hancock aos outros. Shin, como você fez isso? Hancock perguntou a Shin curiosamente. Simples. Eu controlei todos os seres vivos em Skip-E para conduzir uma busca sistemática pela Akuma no Mi. A fruta Rumble Rumble agora está ao meu alcance.
Shin disse confiantemente. Se ele ainda não conseguiu encontrá-lo dessa forma, isso só poderia significar que a fruta Rumble Rumble não estava em Skipea, e a história original estava errada. Shin ordenou uma busca por todos os tipos de frutas. Afinal, ele não sabia como era a fruta Rumble Rumble. Ele só poderia deixar Ovia identificá-lo depois de encontrá-lo. Dando um tapa na testa, Shin olhou para Ovia. Ovia, posso te incomodar com uma coisa? Claro. Farei tudo o que puder, disse Ovia, séria. Ovia sempre quis retribuir a Shin, mas ele nunca havia feito nenhum pedido, então ela não tivera a chance de retribuí-lo. Agora, finalmente, havia uma oportunidade. Não seja tão sério. Na verdade, não é tão difícil. Quero que você desenhe todas as frutas do diabo que conhece e as identifique. Shin disse a Ovia. Este assunto não deve ser tão difícil para Ovia. É fácil. Me dê 3 dias. Ovia assentiu seriamente. Shin e eu também posso ajudar, Robin falou. Ela havia permanecido na árvore do conhecimento por tanto tempo e lido inúmeros livros. E agora, com os ensinamentos de Ovia, Robin aprendeu muitas coisas. Nesses 2 anos, ela até leu todos os livros da biblioteca do Reino Lírio das Amazonas. Tudo bem. Obrigada, Robin. Shin afagou a cabecinha de Robin e disse. Seu rosto ficou levemente rosado. Por poder ajudar Shin, Robin também ficou muito feliz. Hancock fez um leve beicinho. Parecia que não conseguia se conter. Hancock não sabia de nada. Em relação às frutas do diabo, o conhecimento de Hancock não era tão alto quanto o de Shin. Ovia começou a trabalhar incansavelmente, desenhando Akumas no Mi e criando uma enciclopédia de Akumas no Mi. Embora Shin tivesse aconselhado Ovia a não se apressar, pois não precisava disso imediatamente, Ovia simplesmente não lhe deu ouvidos. Ovia, que havia dito que terminaria em 3 dias, na verdade terminou em 2. A enciclopédia da Akuma no Mi foi colocada nas mãos de Shin. Você deveria ir descansar primeiro. Shin olhou para as olheiras de Ovia e disse a ela. Ovia também estava muito cansada. Robin também foi descansar com ela. Shin estava olhando a enciclopédia que Ovia havia trabalhado tanto para criar. Algumas centenas de Akumas no Mi. Poderia ser considerada a enciclopédia de Akumas no Mi mais completa do mundo de One Piece. Shin até descobriu que havia um diagrama da Akuma no Mi. Parecia que Ovia realmente sabia de muita coisa. Poucas pessoas deveriam saber sobre a fruta ou pulp, certo? Afinal, essa fruta escondia muitos segredos. Hancock também foi até o lado de Shin e olhou a enciclopédia da Akuma no Mi com Shin. Shin conseguiu se lembrar de tudo depois de ver uma vez, mas Hancock não. Shin e posso dar uma olhada? Posso ajudar Shin a encontrar frutas do diabo no futuro? Hancock perguntou a Shin. Claro. Mas frutas do diabo não são tão fáceis de encontrar. Shin balançou a cabeça levemente. O número de frutas do diabo não era pequeno, mas este mundo também era muito grande. Comparado à população deste mundo, o número de frutas do diabo era muito pequeno. Nesses poucos dias, Shin também recebeu algumas frutas do diabo, mas todas eram do tipo Zoan. Entre elas, estava uma fruta do cavalo-cavalo, que havia aparecido na história original. Infelizmente, a fruta Rumble Rumble ainda não havia sido encontrada. Mas Shin não tinha pressa. Fazia apenas 2 dias. Ainda havia muitos lugares em Skipea que não haviam sido revistados. Ovia e Robin descansaram por um dia inteiro antes de se recuperarem. Você não precisa se esforçar tanto no futuro. Não estou com pressa, disse Shin, olhando para Ovia. Milímetros. Ovia, ouvindo suas palavras preocupadas, sorriu levemente e acenou gentilmente para Shin. Embora ela sentisse agora, se Shin realmente precisasse dela para qualquer outra coisa, ela se esforçaria novamente. Ele também viu isso e não disse mais nada. Copie System capítulo 489. Copiando a habilidade da fruta Rumble Rumble finalmente encontrei. Shin segurava uma estranha fruta azul, parecida com uma maçã, com padrões peculiares. Bastava um olhar para perceber que era estranha. A logia é mais forte. Disse Ovia. Shin, se você comer esta Akuma no Mi, provavelmente ninguém no mundo será páreo para você. Ovia olhou para Shin com expectativa. No entanto, Shin balançou a cabeça. Encontrar a fruta Rumble Rumble não significava que ele iria comê-la.
Shin jamais criaria uma fraqueza para si mesmo por vontade própria. A fruta do Rumble Rumble é poderosa, mas tem efeitos colaterais. Não tenho intenção de comê-la, disse Shin a Ouvia. Mas, mesmo com os efeitos colaterais, os benefícios superam claramente as desvantagens. Ouvia tentou persuadir Shin ainda mais. O ninjutsu de liberação de relâmpagos de Shin não é mais fraco que o fruto Rumble Rumble, mas em termos de poder destrutivo, se Shin usasse o modo sábio para liberar o jutsu de relâmpago agora, seu poder superaria em muito o movimento supremo de poder total de Enel. No entanto, Shin desconhecia todo o potencial da fruta Rumble Rumble. E a fruta Rumble Rumble tinha algumas vantagens que nem mesmo a liberação de relâmpago conseguia comparar. Embora Shin não quisesse comê-lo, isso não significava que ele não queria obter sua habilidade. Sistema, posso copiar Rumble Rumble Fruit? Shin perguntou curiosamente ao sistema. Sim. Requer uma carta de replicação divina. Traço. Ouvia, esta fruta Rumble Rumble é para você. Shin entregou a fruta Rumble Rumble para Ouvia. Ouvia olhou para Shin, espantada. Ele estava, na verdade, entregando a ela uma Akuma no Mi do tipologia incrivelmente preciosa. Para mim? Não, isso é precioso demais. Ouvia balançou a cabeça, recusando. Pegue. Se você não comer, terei que encontrar outra pessoa para comer. Shin disse a Ouvia. Ele estava esperando para copiar a habilidade da fruta Rumble Rumble. Se Ouvia não a comesse, como ele poderia copiá-la? Não deixe que coisas boas passem para os de fora. Agora que Ouvia era uma delas, ele não podia simplesmente encontrar uma pessoa aleatória para comê-las. Tenho uma habilidade que me permite copiar as habilidades da Akuma no Mi de outras pessoas sem efeitos colaterais. Então, esta fruta Rumble Rumble é inútil para mim. Estou esperando alguém comê-la. Shin decidiu explicar para Ouvia. Ele não tinha medo de ser exposto. Afinal, a força determinava tudo. Não importava se fosse exposta. E Shin acreditava que Ouvia, Hancock e Robin não revelariam isso. Traço. Que habilidade incrível. Como esperado do Shin Yi. Então, Shin Yi, você copiou a minha habilidade da fruta do amor? Hancock perguntou a Shin, curioso. Eu não tenho. Shin balançou a cabeça. Ele não havia copiado o fruto do amor de Hancock. Achava que seu charme já era autossuficiente, não precisava aumentá-lo. E os ataques da fruta do amor eram muito femininos. Mesmo que Shin a copiasse, ele ficaria com vergonha de usá-la. Ele não podia arruinar sua reputação de longa data. Então é assim. Não é de se espantar que você tenha tantas habilidades. Ouvia assentiu. Ela acreditou nas palavras de Shin. Robin, Hancock, vocês dois não devem contar isso a ninguém. Isso causaria muitos problemas para Shin. Ouvia disse a Robin e Hancock com extrema seriedade. Sim, nós sabemos. Hancock e Robin eram inteligentes o suficiente para entender as consequências de revelar uma habilidade tão quebrada. Traço. Então Ouvia não hesitou mais e comeu a fruta Rumble Rumble. Depois de comê-lo, fracas faíscas de eletricidade apareceram no corpo de Ouvia, e então todo o seu corpo foi envolvido por um raio. Mãe. Robin queria se aproximar de Ouvia com preocupação, mas Shin a impediu. Robin, se você não quer levar um choque, é melhor não chegar perto da Ouvia. Ela está bem agora. Não muito tempo depois, os raios ao redor de Ouvia diminuíram completamente. Isso significava que Ouvia agora podia controlar o poder da fruta Rumble Rumble, embora, por enquanto, só pudesse usá-la de forma básica. Frutas do diabo poderosas exigiam tempo e esforço para serem dominadas. Claro, se você já fosse muito forte, como quando Barba Negra pegou a fruta a tremor de Barba Branca, você poderia imediatamente liberar um poder considerável. Traço. Sistema, copie a fruta Rumble Rumble. Shin instruiu o sistema, consumindo uma carta de replicação divina e obtendo a habilidade da fruta Rumble Rumble. Ouvia tinha acabado de obter a fruta Rumble Rumble e, no máximo, conseguia liberar um pouco de eletricidade. Ela nem conseguia se elementar ainda. Mas Shin era diferente. Depois que Shin copiou a fruta Rumble Rumble, juntamente com seu próprio domínio da liberação de relâmpago, ele instantaneamente dominou a fruta Rumble Rumble a um nível muito profundo. Transformando-se em um relâmpago, ele cruzou o céu instantaneamente, parecendo distante.
A velocidade do trovão só era superada pela fruta brilho-brilho. Claro, ele certamente não poderia ser comparado às Akuma no Mi do tipo espacial, mas em curtas distâncias, ele ainda poderia competir com elas. Então Shin retornou, seu corpo crepitando com uma eletricidade ensurdecedora. Deixando tudo isso de lado, era realmente imponente. Traço. O propósito de vir a Skipia foi basicamente alcançado. Mas o ouro também precisa ser levado. Shin de repente se lembrou de que Skipia ainda tinha ouro. Além do ouro, havia também o Poneglyph, que registrava a história do rei do mar Poseidon. E a mensagem de Roger. Roger também esteve em Skipia. Embora Roger não conseguisse ler os Poneglyphs, seu Haki da observação tinha a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas. Portanto, embora não conseguisse ler os Poneglyphs, ele conseguia entender seu significado. A habilidade de Roger também foi bastante prejudicada. Ele conseguiu alcançar Lautale e se tornar o rei dos piratas. Traço. Depois que Shin e os outros encontraram o ouro, perceberam que aquela era de fato a Terra do Ouro. Todo esse ouro foi levado por Shin para a dimensão Kamui. Coisas como ouro eram basicamente uma moeda forte em qualquer mundo, e era por isso que Shin guardava algumas. Eles estavam em Skipia há menos de 7 dias e já haviam obtido a fruta Humble Humble. A velocidade de obtenção foi um pouco maior do que Shin esperava. E Shin e os outros também exploraram o local. Embora os vários mostradores fossem muito especiais, Shin não demonstrou muito interesse. Hancock e os outros ficaram muito interessados, colecionando muitos mostradores, como o Tone Dial que podia tocar música, o Lint Dial que podia ser usado como uma ferramenta de iluminação, o Water Dial que podia armazenar água e o Impact Dial e o Reject Dial que podiam ser usados para ataques. Copy System Capítulo 490. Alvo de Shin ao deixar Skipia, Shin deixou ouvir Hancock e Robin experimentarem a sensação do bungee jumping. Ele deixou a nave deles cair de Skipia sob a influência da gravidade, assustando-os bastante. Shin foi repreendido. Até Hancock, que era o mais apegado a Shin, ficou furioso com isso e o ignorou. Mas a Guerra Fria durou apenas meia hora antes que ela se agarrasse ao lado de Shin novamente. Você está bem? Shin perguntou a Ouvia de rosto pálido. Entre eles, Ouvia teve a maior reação. Mesmo agora que haviam pousado no mar, seu rosto ainda estava pálido como papel. Acho que agora tenho acrofobia, disse Ouvia a Shin, irritada. Ela estava vomitando há muito tempo. Não é tão exagerado. Shin deu de ombros e preparou-se para preparar comida para acalmar os nervos. O chefe do navio era Shin. Não havia outra escolha. Além dele, ninguém sabia cozinhar. Tirando Hancock e Robin, Ouvia também não sabia nada de culinária. A comida que ela preparava era comparável à de Kuzine Tsunade. Depois de comer e beber até se fartar, Ouvia finalmente se acalmou e conduziu o navio em direção ao Novo Mundo. Shin não planejava se aventurar no Novo Mundo. Ele planejava ir para lá e, de acordo com a linha do tempo atual, o país de Wano estava prestes a passar por uma turbulência. Então, ele planejava ver a turbulência no país de Wano. Nesta grande batalha, Kaido foi cortado por Kozuki Oden. E Kozuki Oden parecia também ter a capacidade de ouvir a voz de todas as coisas, assim como Roger. Então, Shin tinha planos de copiá-lo. Primeiro, vamos ver se copiar a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas exigia uma carta de replicação avançada ou uma carta de replicação divina. Se fosse necessária uma carta de replicação divina, Shin poderia desistir. Ouvir a voz de todas as coisas parecia muito poderoso, mas para Shin, seu valor não era tão grande. O consumo de cartas de replicação por Shin era baseado no valor. Trocar uma carta de replicação divina por essa habilidade, Shin sentiu que não era muito vantajoso em termos de custo-benefício. Traço. Para ir ao Novo Mundo, ainda precisamos ir ao arquipélago de Sabaody. Ouvia se pronunciou. Indo para o arquipélago de Sabaody era para revestimento. Depois indo para o Novo Mundo a partir da Ilha dos Homens Peixe, que ficava a 10.000 metros abaixo do mar. Havia apenas duas maneiras de entrar no Novo Mundo. Uma era pelo mar, e a outra, pela Terra Santa de Marigeoise. Até os fuzileiros navais tiveram que solicitar ao governo mundial a passagem pela Terra Santa de Marigeoise. E era ainda mais impossível para piratas passarem por lá. Tudo bem, vamos lá. Shin assentiu, ansioso pela paisagem do Novo Mundo.
Embora Shin já tivesse estado no Novo Mundo antes, ele não havia examinado com cuidado, ele tinha ido apenas para um vestíbulo e o Novo Mundo era um verdadeiro domínio dos fortes. Era possível encontrar mais potências por lá. Shin estava interessado principalmente nas akumas do diabo deles. Por exemplo, a fruta Tremor do Barba Branca. Ele poderia considerar copiá-la, mas provavelmente seria impossível copiá-la com uma carta de replicação avançada. Até mesmo a fruta Rumble exigia uma carta de replicação divina. Claro, isso não significava que a fruta Tremor fosse mais forte que a fruta Rumble. Era difícil dizer qual dessas duas frutas era mais forte, dependia do usuário. Se o usuário a desenvolvesse para um nível mais alto, ela naturalmente seria mais forte. Mas Shin descobriu que as cartas de replicação avançada eram um tanto inúteis, pois não podiam copiar muitas coisas. Como poderosas frutas do diabo, elas não podiam ser copiadas. A chave ainda era a carta de replicação divina, ela não tinha limite máximo. Talvez se um Deus real aparecesse aqui, Shin pudesse copiar seu poder com uma carta de replicação divina. Traço. Enquanto Shin e seu grupo se dirigiam para o arquipélago de Sabaody, seus rastros foram descobertos pelos fuzileiros navais. Quando Shin controlou o navio para voar até a ilha Jaya, causou uma grande comoção, então o vazamento foi feito. Não só os fuzileiros navais sabiam, como até alguns piratas vieram atacar Shin e seu grupo. Suspeito que esses piratas tenham algum problema cerebral. Será que eles realmente acham que minha recompensa é em vão? Shin olhou para os piratas que vinham um após o outro para causar problemas, sentindo-se um pouco irritado. O propósito desses piratas era muito claro, eles vinham pelo dinheiro, pelas recompensas de Shin e dos outros. Além de Hancock, que ainda não era procurado, quem entre eles não tinha uma recompensa altíssima? Esse preço altíssimo se referia à primeira metade da Grand Line. Depois de chegar ao Novo Mundo, apenas a recompensa de Shin seria considerada relativamente alta. Mas esses pequenos peixes também não eram inúteis. Todos serviram como prática para ouvir os outros. Shin, nossos rastros foram expostos. Isso vai ser irritante. Ouvia, após eletrocutar um grupo de piratas com a fruta Rumble, disse a Shin. Esses piratas não eram nada temíveis, mas os fuzileiros navais e o governo mundial poderiam enviar pessoas para lá. Em vez de se preocupar com isso, você deveria melhorar sua força rapidamente. Vou te ensinar uma maneira rápida de melhorar sua força. Use correntes elétricas para estimular suas células e ativar seu corpo. Shin estava naturalmente falando sobre o modo de chakra de liberação de relâmpagos. Agora que Ovia tinha a fruta Rumble, ela também poderia usar esse método de treinamento. Use o raio gerado pela fruta Rumble para substituir o chakra do atributo raio. Mas você precisa ter cuidado para não exagerar, ou você danificará completamente suas próprias células. Shin lembrou Ovia. Ovia assentiu e seguiu as instruções de Shin para praticar e dominar a técnica. O processo foi muito tranquilo. Isso aumentaria sua força física muito mais rápido, e seu controle sobre a fruta Rumble seria maior. Influenciados por Ovia, Hancock e Robin estavam trabalhando duro para melhorar sua força. Traço. Nesses poucos dias, a força de Ovia melhorou mais rapidamente. Depois de comer a fruta Rumble, sua força aumentou em linha reta. Agora, ela podia liberar até 100 milhões de volts de raios. Provavelmente até lutaria contra um vice-almirante da Marinha. Quanto à vitória, isso não podia ser determinado. E este vice-almirante da Marinha referia-se a um vice-almirante do quartel-general da Marinha. A força de um vice-almirante de ramo era muito inferior à de um vice-almirante do quartel-general da Marinha. A fruta do amor parece muito mais fraca que a fruta do Rumble. Hancock, vendo a força de Ovia aumentando como um foguete, não pôde deixar de dizer: frutas do diabo não são tudo. Você não pode se tornar uma potência de alto nível apenas confiando nas habilidades das frutas. Shin confortou Hancock. Além disso, a força atual de Hancock não era fraca. Pelo menos para sua idade, ela já era muito forte. Quando crescesse, ela não seria mais fraca que Ovia, que havia comido a fruta Rumble. Afinal, Hancock atual tinha mais espaço para crescer do que Hancock da história original. Traço. Num piscar de olhos, uma semana se passou. Shin e seu grupo se aproximavam do arquipélago de Sabaody.
Mas naquele momento, eles encontraram um navio de guerra da Marinha. O líder era o vice-almirante Momonga, do quartel-general da Marinha. Ele era habilidoso com espadas, possuía força extraordinária e também foi aluno do almirante Z. Z lecionou para muitos alunos. Os 3 almirantes da Marinha foram todos seus alunos. O atual Z ainda ocupava o cargo de almirante da Marinha. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.